Crônicas, perdão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. O livro de Segundas Crônicas é depois de Primeiras Crônicas. Facilitou, né? Glória a Deus. Que fica depois de Segundo Reis. Ok. Muito bem, vamos lá. Todos acharam? Digam amém? Amém. Que bom, todo mundo achou. Então o texto nos diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Agora, queridos, sentados como os irmãos estão, curve sua cabeça um pouquinho e vamos orar. Grande e eterno Deus, meu Pai Celeste, mais uma vez, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, por cada vida aqui presente. Quero te agradecer, ó Deus Todo-Poderoso, por esse evento que estamos tendo, por tudo isso, Senhor, da glória que nos deste já este dia. Quero te agradecer, Pai Celestial, porque tenho a convicção que cada oração que aqui foi feita, foi recebida por Ti, cada louvor aqui entoado chegou até o trono da Tua graça. Mas agora, Pai Celestial, nós estamos aqui para receber também de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que maravilha. Queridos, estamos aí nesse congresso de avivamento, pensando em avivamento, clamando por avivamento, pedindo por avivamento. Eu espero que desejando avivamento, porque eu quero falar um pouquinho hoje, a hora já até está mandando parar, eu estou começando agora, e os irmãos sabem que, assim, quando é um congresso, a gente traz uma mensagem um pouquinho mais longa, e aí o máximo que eu vou demorar é 2 horas e 20 minutos aqui na mensagem. Garanto aos irmãos que não passo isso. E não evita pedir. Se pedir para pregar mais do que 2 horas e 20, não vou fazer isso. Eu vou pregar 2 horas e 20, certo? Peça para fazer maior. E aí eu vou falar rápido, né? Vou tentar falar rapidinho aqui sobre elementos fundamentais para um avivamento. Existem coisas que são fundamentais para que o avivamento possa acontecer. E a primeira coisa que é fundamental, sem ela não tem jeito, é a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, acabou, irmão. A gente não vai conseguir nunca um avivamento, se isso não for a vontade de Deus. E a gente sabe, irmãos, que a vontade de Deus é uma coisa que existe um pensamento sobre a vontade de Deus, que fala sobre a vontade de Deus propriamente dita, ou a vontade de Deus imperativa. Existe a vontade de Deus, que é a vontade eventual, que Deus pode ser agora uma coisa e daqui a pouco ser outra, dentro da sua vontade, de acordo com o evento, de acordo com a situação. Então, quando é que a vontade de Deus é uma vontade imperativa? A vontade de Deus é imperativa, irmãos, quando o assunto é plano eterno. Dentro do plano eterno, a vontade de Deus é imperativa. Por exemplo, nós podemos dizer assim: Jesus vem buscar a sua igreja. Isso é vontade de Deus imperativa. Não tem quem possa mudar isso. Não tem quem possa fazer Deus voltar atrás e dizer assim: sabe de uma coisa, desistir e não vou mais buscar a igreja. Porque isso é vontade imperativa. Deus vai cumprir. Entendeu? Vai cumprir. Se o indivíduo entrega a vida para Jesus e leva uma vida santa, vai para o céu. Isso é a vontade imperativa de Deus. Não tem quem possa impedir, não tem quem possa modificar isso. Entregou a vida para Cristo, viveu uma vida de santificação, no arrebatamento ele será levado, vai para o céu. Pode amarrar ele, pode botar peso nele, pode fazer o que quiser, enterrá-lo. Quando Jesus vier, vai para o céu. Não tem como. Até se matar não resolve. Já pensou que coisa interessante? Entregou a vida para Jesus, viveu uma vida santa, vai para o céu.
pode até matar o indivíduo. Quando o Senhor vier, ele ressuscita e vai para o céu. Isso é vontade imperativa. Mas existe a vontade eventual. E a vontade eventual é de acordo com o que está acontecendo. A vontade de Deus é de acordo com o que está acontecendo. Quando o povo está em pecado, a vontade de Deus é não viver no meio deles. A vontade de Deus, muitas vezes, é que eles sofram. Israel passou muito isso, não é? Israel vivia aquela vida rebelde, idólatra, se envolvia com feitiçaria. Daqui a pouco estava tudo prisioneiro. Deus os abandonava, deixava eles ao léu lá. Aparecia um rei qualquer, e aí o próprio Deus levantava um rei de outra nação, voltava para lá e matava um bocado dele, prendia. Era um sofrimento terrível. Mas quando eles estavam lá no cativeiro, que eles se convertiam, que eles oravam a Deus, que eles buscavam ao Senhor, aí Deus estava pronto para perdoar e mudar a história e passar a viver no meio deles e abençoar de novo. Essa é uma vontade de Deus chamada de eventual. Então, em termos de avivamento, a vontade de Deus é eventual. Em termos gerais, a vontade de Deus é que o seu povo seja sempre avivado. Em termos gerais, é que a vontade é sempre avivado. Mas, como ele não está dentro de um plano eterno, e aí vai depender do evento. Se nós não nos interessarmos por isso, então também não há interesse da parte de Deus. É preciso que haja primeiro vontade de Deus. Mas a vontade de Deus nesse aspecto, ele também vai depender do posicionamento nosso. Agora uma coisa é, não tem como você encher um copo cheio. Tem? Tem como você encher um copo cheio? O copo está cheio, enche, mas já está cheio. Não tem como encher, está cheio. Você só enche um copo vazio, não é? Avivamento, não dá para avivar um povo avivado. Já está avivado, não é que vai avivar mais? Quando nós dizemos assim, eu quero avivamento, é preciso haver em nós um certo reconhecimento. Não estamos tão avivados quanto precisávamos ou deveríamos ser. E aí quando a gente reconhece isso, aí a gente fala assim, Deus nos ajuda, Senhor. Senhor, eu queria ser mais avivado. Deus, eu queria ser mais crente. Eu queria ser mais espiritual. Eu queria, Senhor, acordar mais na madrugada para orar. Eu queria ler mais Bíblia. Eu queria ser mais evangelista. Eu queria ser mais sincero. Eu queria ser... Aí começa, aí a gente mexe na vontade de Deus. Aí eu falo assim, tá querendo, né? Tá querendo chegar pertinho. É igual quando a gente lida com criança. Quando a gente lida com criança, que eles fazem um bocado de prela, aí você dá uma reclamação, bota até de castigo, mas depois ele chega humilhado, está querendo chegar. Aí você vai lá, dá um abraço, dá um cheiro, e tudo volta à comunhão, não é? Deus também é assim. Porque Ele olha para nós e vê a gente, irmãos, como criancinhas. Por mais que a gente seja metido a coisa, por mais que o cara seja grandão, fortão, metido a saber, inteligente, não passa de criancinhas recém-nascidas em relação a Deus. Aí Deus olha, coitado dele, pensa que é alguma coisa. Quando ele começa a entender que não é, e volta-se para o Senhor, aí ele mexe com a vontade de Deus. A vontade de Deus é fundamental. Aqui esse texto da palavra, de vontade de Deus é palavra, né? Quando eu falo de vontade de Deus, aí você vai buscar a vontade de Deus aonde? Vontade de Deus é Bíblia, vontade de Deus é palavra. Então eu só vou encontrar a vontade de Deus, só vou saber a vontade de Deus, só vou estar na vontade de Deus, só vou atrair a vontade de Deus vivendo a palavra. E para viver a palavra eu preciso saber a palavra, conhecer a palavra, ler a palavra. É por isso que lá no Salmo diz, bem-aventurado é o varão que nessa palavra medita de dia e de noite. De dia e de noite. Ele lê Bíblia de dia, ele lê Bíblia de noite. Ele pensa nela de tarde, pensa de madrugada, é de dia e de noite. É Bíblia, palavra e depois palavra outra vez. Quem pode dizer amém? Amém. Agora deixa eu perguntar a você. Quem está louco por um avivamento, diga glória a Deus. Agora vem outra pergunta. Está lendo Bíblia? Está lendo Bíblia? Se não estiver lendo Bíblia, irmão, como é que vai ter avivamento? Já pensou o pessoal que não ora, não lê Bíblia, não santifica, não jejua, aí vai, eu vou avivar esse povo. Aí eu cuido avivado, mas ia ler, nunca li. E orar, sei lá o que é isso? Avivado, não existe isso, né? E eu vou aproveitar e falar uma coisa aqui, que
existe um contrassenso em relação a isso, né? Sobre avivamento verdadeiro e movimento, né? Eu já andei assim, de experiência em vários meios, e encontrei um povo que passa uma imagem de uma espiritualidade tremenda, e é uma coisa de louco, e você olha, puxa vida, tudo que o camarada faz, tudo que diz, em tudo ele vê espiritualidade, e é uma coisa de louco. E aí eu fui para lá uma vez, fiquei junto deles, fui mesmo, para dentro do ninho mesmo. Quando cheguei lá, participei de uma reunião. Tem uma reunião, amados, que durou uma noite inteira. E durante uma noite inteira, sabe quanto de Bíblias eles leram? Nada. E sabe quanto tempo eles ficaram de joelhos orando? Nada. Era só movimento. Só movimento. Irmãos, Deus não trabalha fora da palavra. Deus não trabalha fora da Bíblia. Eu quero que você entenda uma coisa que parece uma loucura que eu posso estar dizendo, como se eu estivesse querendo colocar Deus dentro de parâmetros, mas não fui eu que coloquei Deus ali não. Deus se auto-colocou dentro de parâmetros, sabe por quê? Porque se Deus trabalhar fora da palavra, não dá para confiar na palavra. Entendeu ou não? Porque se eu tenho a palavra como minha diretriz e Deus trabalha fora dela, aí agora você, eu pensei que Deus fazia assim, porque aqui diz isso, mas Deus fez diferente. Eu pensei, então quem vai me garantir que Ele me levará para o céu, se Ele fez diferente do que está aqui? Quem me garante que Ele vai me levar para o céu é essa palavra, mas Ele mesmo não obedece ela. Então Ele mesmo colocou-se aqui. Daqui Deus não passa. Por quê? Porque Ele é verdadeiro e fiel. Então eu quero conhecer Deus, eu quero avivamento, quero comunhão, quero aproximação. Palavra, leia a palavra, viva a palavra, coma a palavra, beba a palavra, obedeça a palavra, vá na palavra, amanheça a palavra, entardeça a palavra, durma a palavra, acorde a palavra, palavra de Deus, 24 horas, quem pode dizer amém? E o Salmo diz, é bem-aventurado, é bem-aventurado, é bem-aventurado, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, quem pode dizer glória a Deus aí? Se você viver a palavra, Jesus falou assim, olha, eu e a minha palavra somos um. Eu e a palavra, Jesus e a palavra. Quem se enche da palavra, aproxima-se do Senhor. Quem se encharca da palavra, encharca-se de Jesus. É só ler Bíblia. Então leia a Bíblia. Já leu a Bíblia toda? Quem já leu a Bíblia toda? Diga amém. Quem mentiu agora? Diga amém. Não, então assim, quer ver? O cara vai no meio e fala, amém, mas não leu. Vai só assim no embalo, amém, mas não leu. Vai no embalo, né? Porque a luz vai no embalo, né? E ela, amém, vai no meio. Não mente não, irmão, que negócio que ele fez. Não é assim, avivado, né? Mas eu sei que esse irmão que fez amém, tudo leu. Foi? Amém. Foi tudo, irmão, aqui ele leu. Irmão, leia de novo. Você tem que ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez no ano. Não uma vez na vida não. Pelo menos uma vez no ano. Pelo menos uma vez por ano você tem que ler a Bíblia toda. Eu estou falando pelo menos porque eu sei que dá para ler mais de uma vez no ano. Então, mas leia pelo menos uma vez por ano a sua Bíblia. 10 anos de crente, 10 vezes lia a Bíblia. 20 anos de crente, 20 vezes lia a Bíblia. 30 anos de crente, 30 vezes lia a Bíblia. Não, uma vez por ano. Já dá para suprir um pouquinho a necessidade. Amém? E sem falar de orar, né? Muito bem. Então, a primeira coisa que é fundamental para avivamento é vontade de Deus. Vontade de Deus é Bíblia, vontade de Deus é palavra. Então eu vou buscar essa vontade de Deus vivendo Bíblia, lendo Bíblia, obedecendo Bíblia e pedindo Deus, Senhor, a tua vontade, Senhor, queira Deus, queira avivamento. Quando Deus quer, aí daí para frente não tem quem impeça. Mas ainda assim falta elementos fundamentais. Eu falei aqui também sobre isso antes de ontem. Que o outro elemento fundamental é o desejo do homem.
Porque se nós estivermos numa congregação que não deseja avivamento, não haverá avivamento. É preciso querer. Quando o povo começa a desejar ardentemente avivamento, então a coisa acontece. Agora alguém pode pensar assim: vamos deixar a coisa como está, que está de bom tamanho. A gente está vindo para a igreja, tem escola dominical, aí senta, canta um pouquinho de louvor, e aí ora, e lê a Bíblia, e o cara dá uma palavra, e a gente vê um se converter ou dois, está tão bom, né? Eu conheci uma pessoa que falou assim, um dia, escuta só, irmão, ela falou assim: nossa igreja está crescendo. Aí eu falei, puxa vida, eu estava no culto lá, que coisa maravilhosa. Há 18 anos atrás, essa igreja era aqui mesmo, pequenininha. Agora nós construímos uma igreja de alvenaria, já está bem revoltadinha, acabada. Há 18 anos atrás, nós tínhamos aqui somente 30 crentes. Agora nós somos 120, nós estamos crescendo, aleluia. 18 anos, 18 anos? Meu Deus do céu! Aí eu olhei para uma outra igreja, não estou falando de nome de igreja, falei para uma outra igreja, a igreja tinha uns 6 anos de existência. Ele estava com cerca de uns 5 milhões de crentes. Eu digo, essa igreja está crescendo. Eles tinham cerca de uns 6, tinha igreja em Portugal, tinha igreja nos Estados Unidos, tinha igreja no Brasil todinho. Essa igreja está crescendo. Agora o cara com 18 anos se regozijar, porque saiu de uma casa pequena e está numa maiorzinha, irmão, sinceramente, é não querer avivamento. Assim, estamos bem como nós estamos. Tem já nosso templinho, tem nosso povinho, vamos ficar tudo aqui nas 4 paredinhas e vamos ficar dando glória a Deus e amém. Não quer avivamento. Agora, se você quiser, muita coisa é outra. Quem quer avivamento começa a buscar. Quem quer avivamento deixa-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Quem quer avivamento, irmão, vai lá fora buscar gente. Vai lá fora dizer: Jesus Cristo é o poderoso, Jesus Cristo é o Salvador, Ele transforma, Ele regenera, Ele tira o homem do pecado, livra da droga, Ele faz e acontece. Quem quer avivamento é diferente. Quem pode dizer amém aí? Amém. Precisa querer avivamento. E saber que avivamento, filho, vai mexer com você. Se você, avivamento, vou com aquele mar chegando na igreja de 10 para 7 e me sentando e saindo de 9 e 5. Vai mudar alguma coisa na sua vida. Se acender a chama do avivamento, vai mudar alguma coisa em sua vida. Está ouvindo falar? Se você quiser, queira. Se não quiser, cai fora, irmão. Porque se Deus botou no coração de avivar a igreja, alguma coisa vai mudar na tua rotina. Vai mudar. Sabe por quê, filho? Eu encontro aqui um texto de uma igreja que recebeu um avivamento, lá no livro de Atos. O livro de Atos fala de um avivamento tremendo da igreja, e os irmãos sabem disso, é que é do comecinho. Quando ela começou, ela estava meio assim, né? Meio com medo, o pessoal meio medroso, se escondendo. Era a festa dos judeus, todo mundo ali dentro daquela casinha, no cenáculo, reunidos, e aí ficavam ali esperando. Aí o Senhor deu uma promessa: vocês fiquem aí, que eu vou mandar um avivamento. Eu vou fazer um revestimento de poder. Aguenta aí, que eu vou cumprir a promessa do Pai. Fica lá, não sai de lá não. E ele lá, é certo que entrou bem uns 500, mas quando chegou, só tinha 120. Um bocado foi desistindo, né? Porque as pessoas são assim, começa a pedir, né? Não chega logo, não, eu tenho pressa, eu tenho que fazer, e aí vai embora e desiste de esperar por Jesus. Alguns ficam até receber a vitória, até receber a bênção. Eles estavam ali intocadinhos, escondidinhos. De repente, a Bíblia diz, todo mundo sabe disso? A Bíblia diz que de repente, inesperadamente. Por quê? Porque, irmão, escuta só, nós estamos falando de avivamento, mas ninguém pode marcar a hora de avivamento. Ninguém pode marcar dia. Nós fazemos congresso, nós falamos da necessidade, nós sentimos a necessidade, nós despertamos a necessidade, o querer e o desejo, mas avivamento real só na vontade de Deus.
Quando Deus quer fazer, aí a coisa acontece. E aqui o texto diz que, de repente, eles não marcaram data, eles não marcaram local, eles não marcaram hora. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Entrou naquela casa onde eles estavam assentados. Foram vistas e ouvidas, porque eles ouviram o som do vento, mas não era um vento, era o som de um vento veemente e impetuoso. E eles ouviram e depois viram. Foram vistas por eles línguas de fogo repartidas, que caíam, eram labaredas de fogo caindo sobre cada um deles. E aí eles não aguentaram mais. Eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles falavam em outras línguas, e falavam em línguas de anjos, e falavam nas línguas daqueles povos que estavam lá, sem terem estudado e conhecer aquelas línguas. E foi um tumulto só, chamou a atenção, porque avivamento chama a atenção, avivamento provoca ribuliço, provocou tanto que fez uma multidão na frente da congregação onde eles estavam, e o tumulto era grande, as pessoas não sabiam o que dizer, e diziam assim: eu acho que estão embriagados, eu acho que estão bêbados, não, estão ficando é louco, crente, o que negócio é esse aí, que barulho é esse? Eles ouviram aquele barulho, aquela coisa, e não sabiam o que era, e faziam até acusações. Uma hora dessa, 9 horas da manhã, já está tudo embriagado, olha para ele, olha esse povo que segue a Jesus, olha que coisa que eles fazem. E os irmãos sabem que eu falei assim: olha, vai mudar a tua vida alguma coisa, hein? Vai mudar a tua vida alguma coisa com o negócio de avivamento. De repente, Pedro, que era um sujeito ignorante, que Pedro era ignorante, Pedro era bruto. Pedro era bruto, era valente, os irmãos sabem disso, metido a corajuda, era negócio sério. Estava no barco, e o barco estava subindo e descendo, já falei muito sobre isso, o barco subindo e descendo naquelas ondas, à noite, escuro, um temporal tremendo, lá vem um sujeito caminhando por cima das águas, e já falei, não eram águas tranquilas, ele vinha subindo e descendo nas ondas. Imagina, umas ondas subindo e um cavalo lá por cima daquelas ondas, subindo e descendo, andando, e ele olhava e dizia: olha, vê um cara ali. Aí daqui a pouco a onda subia, ele não viam mais, deixa a onda descer. Quando a onda descia, a onda subia, ela vinha um cavalo andando por cima das águas, andando por cima das águas, andando por cima das águas, andando por cima das águas. Brincadeira não, irmão. E aí todo mundo com medo, e começa, olha quem era Pedro, todo mundo com medo, vai gritar com medo: ai, fantasma, fantasma. E era um bocado de homem, não era mulher. Ai, fantasma, fantasma. E começaram a gritar. Daqui a pouco ele falou assim: peraí, que negócio é esse? Aí o fantasma falou assim: ei, rapaz, tenha medo não, sou eu, é Jesus. Aí o Pedro falou assim: se és tu mesmo, então manda que eu saia do barco e caminhe nas águas igual a tu. É muita coragem, irmão. O caba era corajoso demais, metido a valente. É tu mesmo, é. Então manda eu sair. Saiu, irmão. Que falar é fácil, agora fazer não é brincadeira não. Lá vai Pedro subindo também e descendo, subindo também e descendo, mas ó, subindo, e que era subir, tinha muita onda, o barco estava a ponto de afundar, e Pedro subia e o vento soprando. Mas que pena que ele também é homem, era muito valente, mas era homem. E aí olhou para as águas, sentiu o vento, bateu o frio, teve medo, começou a afundar. Mas que bom que Jesus estava bem pertinho dele naquela hora. Irmãos, e com Jesus pertinho não tem quem afunde, com Jesus pertinho não tem quem se afogue. E falou: oh, que homenzinho, aí vem cá, meu filho, vem. Aí pegou ele, ó, colocou em cima e continuava ainda as ondas, e os dois foram caminhando sobre aquelas ondas, subindo e descendo.